Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 119 essa manhã. Salmo 119. Nós vamos ler do verso 33 até o verso 40. De fato, hoje nós concluiremos mais uma perícope, mais uma sessão aqui desse salmo, que é dividido em 22 sessões de 8 versículos, no total de 176 versículos que compõem o Salmo 119. Então, essa é a sessão de número 5, quinta sessão. Então, chegamos ao 40º versículo, onde concluiremos hoje com a bondade do nosso Deus. Salmo 119, abra comigo a Escritura, vamos ler a partir do verso 33. Diz-nos assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me compraz. Inclina-me o coração aos testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Amém. Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Suplicamos o teu favor, a tua graça, o teu poder, para que caminhemos em amor, no poder do Espírito, de forma agradável a ti. Abençoa a tua igreja. Age em nossos corações, que a tua graça, Senhor, seja abundante em nossas vidas. Nós precisamos do Senhor. Aos teus pés nos colocamos para sermos ensinados por ti. Assim oramos, Pai, magnifica o teu nome em Cristo Jesus. Amém. Então, nós chegamos à conclusão de mais uma sessão neste maravilhoso salmo. E como o salmista a conclui, nesse versículo de número 40. Pela Escritura, o salmista havia compreendido a necessidade de uma adoração verdadeira, de entregar ao Senhor sua vida de forma plena e de acordo claro com a sua palavra. E isso demandava o seu coração. A adoração verdadeira demanda o coração. E quando nós falamos isso, falamos do âmago, da entrega plena, da sinceridade, da contrição, do quebrantamento. Então o salmista, ele compreendeu isso. Ele entendeu que só poderia adorar o Senhor e conduzir o seu coração e os seus olhos corrompidos à santidade, se Deus o ajudasse. Nós vemos isso no verso de número 36, nós estamos observando esses versículos que são importantes, porque ele pede a Deus que incline o seu coração. Ele pede a Deus que incline o seu coração à palavra de Deus. E no verso 37 ele pede ao Senhor que desvie os seus olhos, para que não vejam a vaidade. Ele sabia que a corrupção do seu coração e a corrupção dos seus olhos seriam realmente um empecilho sempre à sua adoração ao Senhor Deus. Só o Senhor poderia ajudá-lo. De fato, ele temia o opróbrio. Ele sabia que nele havia o potencial para trazer vergonha, vexame, escândalo à palavra. Nós somos potencialmente um prejuízo ao Evangelho. Nós somos. É por isso que a Escritura fala, a gente cantou vigiar, orar, ai, daquele por quem vier o escândalo. Essas coisas são realmente destacadas nas Escrituras. E ele fala isso no verso 39, afasta de mim o opróbrio que temo. Ele temia o opróbrio, por isso ele pedia a Deus a certeza da sua identidade como servo do Senhor e, claro, o poder vivificador da palavra sendo asseverado pelo Espírito em seu coração. Veja o verso 38, quando ele diz, confirma ao teu servo a tua promessa. Então, nós temos aqui um homem que entende quem Deus é, que entende quem Ele é, compreende as corrupções do seu coração, que sabe que potencialmente pode trazer mais prejuízo do que benefício ao Evangelho. Então ele pede, Senhor, me ajuda.
Não deixa com que eu venha envergonhar a tua palavra, não deixa que o opróbrio venha sobre mim, ou que o opróbrio venha através de mim. Ele conclui que a obra da graça é percebida, né, vamos dizer, nesse paradoxo dentro da nossa alma, né, de nova vida e velha vida, no que concerne, claro, aos resquícios do velho homem. Poderia ser essa tensão resolvida na percepção do anelo por Deus. Então, você pode dizer assim, pastor, eu me sinto exatamente como o senhor está descrevendo aí. Eu amo a Escritura, eu amo orar, eu gosto realmente de cultuar o Senhor, mas o meu coração é terrível, meus olhos não são puros. Eu sei que potencialmente eu posso fazer o pior. Eu tenho muito desejo, realmente, de que o Senhor me confirme como seu servo, que a sua palavra atue em meu coração poderosamente. Tenho muito desejo que isso aconteça. Então, o salmista vai dizer assim, você vai perceber que, de fato, é uma nova criatura e que a obra de graça atua no seu coração pelo anelo por Deus, pelo desejo por Deus. Por isso que no versículo 40, ele vai falar do suspiro, eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Interessante isso aqui, né? Ele vai concluir que a obra da graça é percebida pelo anelo por Deus. E isso causa a ele admiração e súplica. Então ele constata um anelo na sua vida, ele se admira com esse anelo em meio às contradições do seu ser, e ele continua pedindo a Deus que esse anelo seja confirmado e intensificado. Resumindo, os santos se admiram com a obra contínua da graça de Deus em seus corações. É isso que acontece. O crente, ele todos os dias ele sofre com isso. Ele, meu Deus, como eu sou pecador, mas como eu te quero tanto, como eu te amo tanto, como eu preciso de ti. Né? Você acaba de brigar com a esposa, entra no quarto e diz, meu Deus, eu não queria ter feito isso, tu sabes que eu te amo. Né? É igual a Pedro, está ali, o Senhor busca Pedro, o Senhor chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas, vê que o Senhor está querendo confirmar isso para Pedro. Ele nega o Senhor 3 vezes e após ali o Senhor obtém dele a confissão tripla também do amor. Tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Ele, Senhor, tu sabe que eu te amo, apacenta os meus cordeiros, né? E aí ele pergunta a 3ª vez e Pedro fica constrangido, ele diz, eu sei, né? A gente poderia lhe parafrasear, eu sei que eu te neguei, eu sei que eu sou impulsivo, eu sei que eu sou inconstante, eu sei que eu te dou trabalho, mas uma coisa também eu sei, eu não sei mais viver sem ti. Eu te amo. É isso que Pedro afirma ali. E o Senhor quer confirmar isso para ele. Porque o Senhor sabia. O pecado de Pedro não era mais um problema para Cristo. De fato, a cruz resolveu tudo. Mas, claro, nós temos que lidar com as incoerências do nosso ser, do lado de cada eternidade. Então, veja, no verso 40 ele diz, eis que tenho suspirado. A obra contínua da graça é constatada pelo desejo permanente na alma de Deus. O crente quer a Deus. O crente quer o Senhor. Ele quer mais de Deus. Ele peca. Seus olhos transgridem. Seu coração transgride. Sua língua transgride. Mas ele diz, eu quero o Senhor. Ele sofre por saber que há mais. Eu creio que todo crente aqui pensa, eu poderia ter dedicado mais a minha vida. Eu poderia ler mais a Bíblia. Eu poderia orar mais. O crente sofre por isso. Ele sabe que tem mais. E ele sabe que tem tão pouco. O fato é que ele suspira, ele anela, ele deseja, ele almeja mais e mais de Deus. Salmo 42, nosso irmão leu hoje, a partir do verso 5. Abra comigo, vamos ler o verso 1. Observe o que está escrito no Salmo 42. Salmo 42, verso 1, está escrito, como suspira a coça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Né? Verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente o teu Deus onde está. Lembro-me destas coisas
E dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então, o anelo, o suspiro. De fato, o salmista, né, se compara aqui com uma corça sedenta. Alguns veem aqui a figura da fuga, do predador também, mas o desejo pela água que tanto limpa como sacia. Nós fomos feitos desse modo, ou seja, para nos realizarmos unicamente em Deus. Eu creio, irmãos, que antes da queda, esse anelo santo permeava todo o dia de Adão. Interessante isso, né? O texto fala que na viração do dia, o que acontecia? Deus vinha falar com ele. Então eu fico pensando aqui no anelo de Adão. Está chegando a hora. Ele vai vir. Está chegando a hora. Ele vai se manifestar. Eu vou conversar com ele. Aquele momento era um momento singular. Ele sabia que na viração do dia, o seu anelo seria saciado. Lamentavelmente, após a queda, a satisfação desse anelo foi corrompido. De fato, o que o homem tenta fazer é saciar essa fome e sede em fontes sujas que não podem satisfazer a alma. O livro do profeta Jeremias, ele fala isso quando o Senhor censura o povo de Israel no capítulo 2, por haver deixado o Senhor, por haver se entregue às corrupções do coração. Então, isso é um fato com todo homem, ou seja, o homem busca, né, saciar essa sede com a criação, e isso só pode ser, de fato, saciado com o Criador. E nós também, em nossa vida como crentes, pecamos, porque quando nós deixamos de buscar saciar, matar a nossa sede em Deus, nós buscamos em fontes que não de fato saciam a nossa alma. Jeremias capítulo 2, verso 13, o Senhor fala: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Que linguagem bela, não é? E cavaram cisternas. Ou seja, o homem tenta produzir, tenta saciar a sua sede. Cisternas rotas que não retêm as águas. Então veja só o que acontece aqui. Já falei isso aqui uma vez, você vai perceber que você vai se encontrar perturbado em sua alma, inquieto, e você sabe que tem que ler a Bíblia, porque somente a palavra é que vai lhe satisfazer. Você sabe que tem que orar, que você sabe também que somente mediante oração, falando com o Senhor, você terá paz. Mas o que é que você faz? Você corre para a televisão, você corre para a internet, você corre para conversar com outras pessoas. E você está ali até no entretenimento, no lazer, mas você sabe que aquilo não vai saciar, você está apenas protelando uma fome, uma sede que só podem ser saciadas com a presença do Senhor. Uma vez reorientado o anelo, o homem compreende que somente pela revelação do próprio Deus em sua palavra pode ter sua alma saciada. De fato, somente nos preceitos nós temos vida. Só a palavra que procede da boca de Deus planifica o homem. Por isso que está escrito em Deuteronômio, o Senhor Jesus falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Sendo assim, nós anelamos por Deus em sua palavra, em seu Cristo. Por isso que Cristo é amado de nossa alma. Ele é a palavra de Deus, o verbo se fez carne, para saciar, assim como na viração do dia, numa espécie de teofania ou numa pré-encarnação, Deus se manifestava ao homem, provavelmente em forma humana, andando por entre o jardim, já antecipando a glória plena de Deus manifesta em Cristo, quando Ele viria e, de fato, saciaria a nossa fome e a nossa sede. Por isso, nós o aguardamos, não é? Por isso, veja, nós aguardamos e anelamos que esse saciar que está em Cristo descerá do céu uma vez por todas em poder e grande glória. Ou seja, por isso que almejamos a sua vinda. Vem, Senhor. Vem, de fato, virar esse dia. Vem mudar, vem dar início à história. Irmão, nós como crentes, sempre teremos que lidar com essas contradições do nosso ser. Eu chamo contradições porque a gente fica sofrendo com isso. Também chamo de santa esquizofrenia. Você fica lutando, né? Ame a Deus aí no seu coração. Deus não existe.
Você diz assim, Senhor Jesus é o Salvador. Isso é só mais uma história que inventaram. É não? Não acontece no seu coração, não? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Sim, mas tantas pessoas conhecem outras histórias que mudam a vida delas. Seu coração é incrédulo. Seu coração é incrédulo. Mas no meio dessa turbulência, você anela por Deus? Essa é a evidência de que você provou e viu que o Senhor é bom. É aí que está. Do lado de cá, por conta dos nossos pecados, embora a verdade seja absoluta, nós sabemos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, mas essas verdades são abaladas em nosso coração pela nossa pecaminosidade. Mas Ele é Deus. E enquanto estivermos aqui, nós iremos chacoalhar nesse mundo instável. Mas a glória de Deus se manifestará e tudo, a justiça, a glória de Deus, tomarão conta do cosmos também de toda a nossa vida. Nada pode saciar essa fome e sede que há em você, a não ser Deus em seu Filho. Irmãos, eu já tentei, e eu sei que você também tentou, saciar essa fome e essa sede, mas Deus lhe escolheu e colocou a eternidade no seu coração, de modo que você só é pleno nele. Não tem como. Nós precisamos, irmãos, e aí faço uma oração que nós suspiremos mais pela revelação do Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu com poder e grande glória. Salmo 119, volta comigo. Existe aqui uma expressão que passa desapercebido para nós, eu acho que por conta da tradução, né? No verso 40 ele diz, eis, né? Isso destaca uma admiração no texto original. E isso é comum nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A admiração diante de um fato glorioso, de uma verdade bendita. Ele diz, eis que tenho suspirado. É uma doce admiração por parte do salmista, de fato, uma grata surpresa, que ele almeja as realidades celestiais. Nós somos tão treinados para as realidades visíveis, que nós não conseguimos tocar as realidades invisíveis. Então, os nossos sentidos, eles estão constantemente em ação. Eu falei sobre isso aqui na quarta-feira. E nós precisamos desenvolver os olhos do coração, ouvir a voz de Deus, sentir a graça de Deus. Quando nós temos o conhecimento mais intenso da nossa pecaminosidade, nós nos admiramos como é possível a flor da graça continuar vicejando em solo tão pantanoso como o nosso coração. Mas continua ali. Continua ali. Ele se admira com isso. 1 Timóteo capítulo 1, abre comigo. O santo apóstolo Paulo, embora já experimentado, nós sabemos que essas são as suas últimas epístolas, embora experimentado na fé, ele não deixava de se admirar de que tal graça fosse real a ele. Como o principal dos pecadores. Veja, 1 Timóteo 1, verso 12, Paulo diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era, percebam, blasfemo, e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo diz, esse é o contexto da minha vida, este é o cenário. E a graça tem prazer de superabundar onde abunda o pecado. Eu, o principal dos pecadores. João também se admirou pelo fato de sermos filhos de Deus. Ele diz isso na sua primeira epístola, no capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Embora ainda cobertos com um corpo de fraqueza, a glória já é um fato em nossas almas redimidas. Interessante isso, né?
embora em um corpo de fraqueza. Não está no homem, irmãos, o início, nem muito menos a permanência e a conclusão dessa obra. É por isso que Paulo diz em Filipenses 1,6, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso podemos descansar que a mesma, ou seja, essa obra da graça, será levada a bom termo, a glória de Deus na glorificação de seus santos. Eu gosto demais do livro do Peregrino. Nós temos aí hoje aqui um boletim, fazendo menção aqui no Dia do Pastor, e um texto do Peregrino que, como sempre, é riquíssimo, né? Mas, para mim, aquele momento também, com o intérprete, quando cristão vê, né, uma parede, né, e isso fala muito ao meu coração, e um fogo ali no pé do muro, assim, naquela parede, e uma pessoa jogando água naquele fogo constantemente. Mas aquele fogo não se apagava. E ele dizia assim, o que é isso? Por que o fogo não se apaga? Ele disse, olha aqui do outro lado do muro. Do outro lado do muro estava o Senhor Jesus derramando óleo e alimentando aquele fogo. Então, nada pode apagar a chama desse amor acesa em nossos corações. Então, é por isso que ele se admira. Eis que tenho suspirado. Eis que suspiro. Como é que pode? Como é que pode? Eu já desisti de mim 1 milhão de vezes. Spurgeon dizia que a sua salvação ele perdia, se dependesse dele, 1000 vezes por dia. O fato, irmãos, é que isso é uma obra admirável. Anelar por Deus, continuar querendo Deus, continuar amando a Deus, mesmo diante da maldade do coração de nossos olhos. Mesmo em meio às contradições do nosso ser, nós continuamos almejando Ele. E temos que louvar a Deus por isso, porque Ele não desiste de nós. É isso que nós temos que compreender. Deus não desiste de nós. Nós precisamos ter mais noção e percepção dessa obra, para que de fato em admiração e gratidão possamos ter os nossos olhos marejados em adoração. Salmo 119, verso 40, eu quero concluir, veja, ele diz, eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Nós precisamos de vitalidade para a manutenção do santo anelo. Ou seja, embora nós saibamos que Deus é quem opera em nós, tanto querer como realizar, nós também sabemos que o apóstolo diz, no mesmo contexto de Filipenses, que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Então o salmista ora, Deus é quem opera tudo em todos, mas não podemos esquecer que o Senhor estabeleceu as boas obras para que andássemos nelas. Efésios 2, o apóstolo Paulo diz isso, né? No verso número 10, depois de considerar, claro, a suprema e a sublime obra da graça de Deus, ele diz, pois somos feitura dele, Efésios 2:10. Veja, ele quem nos fez, povo seu, como diz o Salmo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, de modo que é ele em nós e conosco. É ele em nós e conosco. Então nós precisamos aqui, né, como vai dizer também o apóstolo Pedro, sermos diligentes. Precisamos oferecer a Ele um culto vivo, que envolva o nosso ser. E isso significa chegarmos diante de Deus com sinceridade, com o coração contrito, cientes desse fato. Porque o que acontece muitas vezes comigo e com você, é que ao se constatar pecador, você quer deixar de vir para a igreja. Não é não? Vou não. Tem jeito para mim não. Rapaz, eu vou dizer, se há um nó cego, sou eu. Esse cara sou eu. Né? Pastor, não presto não. Quando a pessoa diz isso para mim, eu disse, meu irmão, você está tão bem. A pessoa diz assim, é mesmo, se você se enxerga pecador, está faltando só ajustar aí o segundo movimento. Viu que é pecador? Vi. Olhe que Ele é Salvador. Olhe que Ele é Senhor. Quando nós pecamos, queremos nos afastar da Bíblia, nos afastar da oração, da comunhão dos santos. Pelo contrário, devemos nos voltar para Ele, chegarmos diante dEle, à semelhança do publicano, dizendo, sê propício a mim, Senhor, que sou pecador. Quando não devemos oferecer a Deus sacrifícios maculados, impuros, isso consiste na falta de devoção.
Quando Malaquias censura o povo, Senhor Deus, por eles oferecerem pão imundo, é porque eles estavam redefinindo o culto. A ideia de pão imundo não era nem um pão sujo, mas não feito de acordo com as prescrições levíticas. Ou seja, queriam moldar o culto, fazer do culto uma questão de interesse pessoal. Não deve ser assim. Precisamos oferecer a Ele o culto, de forma que lhe seja agradável. E essa vitalidade, veja no versículo 40 do Salmo 119, só é possível pela palavra. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça, ou seja, pela palavra. Ela que nos ilumina, ela que aquece, ela que traz de fato devoção aos nossos corações à presença de Deus. Irmãos, lamentavelmente, nós vamos esmorecer. Acontece isso. A gente tem que aprender a cair. Deixa eu explicar. Não estou dizendo para você se entregar ao pecado. Mas o jogador de futebol, ele não sabe cair quando ele leva falta, né? Porque se ele não cair, ele não souber cair, ele se machuca mais. Você tem que aprender como crente a cair de joelhos. Você vai esmorecer. Você vai desanimar. Você vai se abater. Mas isso não deve ser uma situação para você arrancar os seus cabelos, questionar as Escrituras, questionar a comunhão dos santos, questionar a veracidade da existência de Deus. Isso deve ser um momento em que você deve cair de joelhos e dizer: Senhor, me ajuda, ser propício a mim, pecador, me livra de mim mesmo, me livra do mundo, me livra do diabo e guarda-me no teu amor. Nós precisamos, e o Senhor tem sempre disponível a nós, graça em sua santa palavra para nos vivificar. E prosseguirmos em um culto vivo e agradável a Deus. Eu acho tão belo, aqui quando acontece a Páscoa, né? Se não falha minha memória, nos dias de, acho que é Josias. Se eu estiver equivocado, os irmãos aí trocam por Ezequias, mas eu acho que é Josias. E foi comemorada a Páscoa de uma forma tão intensa, que muitas pessoas não estavam prontas para a Páscoa, segundo os ritos da lei de Moisés. E aí o povo disse: olha, mesmo assim eles participaram da Páscoa. E disse que o rei orou: Senhor, perdoa o teu povo. E Deus perdoou e sarou o povo. Ou seja, mesmo que nós estejamos muitas vezes aquém, o Senhor é poderoso para nos perdoar, nos purificar e nos conduzir numa adoração agradável a Ele, com sinceridade de coração. Isso é importante, irmãos. A minha oração, eu espero que seja a nossa oração, é que o nosso anelo seja cada vez mais intenso pelo Senhor. Como lemos aqui, como a costa suspira pela corrente das águas. Nós temos que louvar ao Senhor, que sempre nos inflama em seu amor, a fim de que ofereçamos a Ele nossa vida com vivacidade. Ou seja, Senhor, eu quero querer mais. Você já orou assim? Senhor, eu nem estou querendo te querer, mas eu sei que a tua palavra diz que o querer procede de ti. Então me ajuda a te querer mais. E ao te querer mais, eu não venho desanimar ao constatar as incoerências do meu ser. É que a obra da graça, ela prevalece no meio desse pântano sombrio que muitas vezes é o meu coração. E pela tua palavra, eu possa perseverar, Senhor, clamando com sinceridade, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Que Deus, em sua graça, nos ajude a perseverarmos. Pai, tem misericórdia de nós, que de fato o Senhor é vencedor, e que esta obra da graça possamos anelar, possamos ter do Senhor a graça para continuarmos, mesmo amando o Senhor, nas dificuldades que ainda enfrentamos em nosso ser. Seja tu, Senhor, tudo em todos, em nome de Jesus. Amém.